Olá, queridos, mais uma vez nós aqui com mais uma aula, com mais uma lição. Deixa eu abaixar um pouco isso aqui que tá meio alto. Com mais uma lição da nossa revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos, estudando sobre o Pentateuco, assunto maravilhoso. Eu confesso que eu tenho me admirado. Cada aula que eu preparo para poder gravar, eu aprendo mais de Deus com isso. Então, pegue firme comigo, assista todas as lições. Olha, acho que já foram 9 ou 10 lições já foram aí, ó. Pega lá, assiste, tira um dia para você assistir. As aulas da Viver Mais é menor o tamanho dela. E eu quero te convidar você também, que quer crescer na graça e no conhecimento, assista as outras aulas da revista Adulto, que está estudando sobre a mordomia cristã. Você vai descobrir grandes coisas lá, viu? Muito boa mesmo as aulas que estão lá também. E você que se não é inscrito, se inscreve no canal, me dê uma forcinha aí, tá bom? Vamos então orar para a gente começar? Querido Deus, maravilhoso Papai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos compartilhando a Tua Palavra. Espírito Santo, o que eu te peço é que seja o nosso professor. Tome a minha boca, Senhor, a minha inteligência, a minha sabedoria e transfira tudo para Ti, para que o Senhor manifeste a Tua presença. Senhor, manifeste nos ensinando. Precisamos de Ti, Papai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então? Deixa eu pegar ela aqui. 11ª lição da revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos, estudando sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá dos judeus, os escritos de Moisés. E olha, nesta aula de hoje, nós vamos estudar com o tema Entrando na Terra Prometida, e já vamos entrar no 4º livro do Pentateuco, em Números. E muita gente não estuda números, muita gente nem se aprimora em números, achando que número só tem contagem. Não, queridos, em número tem tanta coisa boa, maravilhosa. Vamos lá, versículo-chave. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Números 14, versículo 8. Vamos lá, vamos para o nosso pano de fundo aí, esse textinho que a Betel disponibiliza para a gente ter uma ideia mais ou menos do que virá para a aula. Isso para você, professor, para você, professora, é um subsídio para você usar na tua aula. Então não perca tempo disso não, escreva, leve para a aula, converse com os teus alunos, faça uma aula dinâmica. Eu tenho visto tantas aulas terríveis, horríveis, aonde o professor só lê a revista, ele lê a revista, dá um oi, lê. Não, queridos, a revista é lida aqui, para que você aprenda mais, para que você aperfeiçoe mais, para que você possa tirar, marcar na tua revista o que você vai trazer para a aula. Mas no dia da aula não é para você ficar lendo a revista de ponta a ponta, sem comentar, sem estudar, sem nada. Não! Esteja, como eu sempre digo, o bom professor é aquele que domina o assunto. Se você aceitou ser professor, você tem que se sacrificar por isso. Ser professor tem que se sacrificar por isso. Como é o sacrifício? Estudando, não estudar na véspera. Por isso que eu coloco a lição para vocês aqui na terça-feira. Você tem quarta, quinta, sexta, sábado para ministrar no domingo. Então, não deixe isso, tá bom? Vamos lá. Tem de bom ânimo as lições de Josué. E em Número nós vamos vir falar bastante coisa de Josué também. Josué, ou Oséias, que era o outro nome dele, filho de Num, foi sucessor do grande líder Moisés. Antes de assumir a missão de liderar o povo de Israel, no entanto, ele foi assistente de Moisés, e estando ao seu lado em todos os momentos, pôde ser preparado por Deus para liderar. E já quero começar te aconselhando para que você passe para os alunos. Quer se tornar um homem bom, uma mulher boa de Deus? Andem com quem é bênção. Quer ser um bom professor? Ande com bons professores. Josué, para se tornar um líder bom, para que Deus o escolhesse, ele não desgrudava de Moisés, ele estava lado a lado com Moisés, ele erguia o braço de Moisés nas batalhas, ele estava junto lá, guerreando com Moisés, aprendendo a liderar com Moisés. Só assim ele teve capacidade para poder estudar. Lá não tinha uma escola para líderes, mas tinha Moisés ensinando Josué.
No entanto, apesar de suceder a continuar a missão dada a Moisés, sua vida não ficou à sombra de Moisés, não. Existem grandes lições a aprender com esse homem tão importante. Observe na tabela as principais lições que Josué nos ensina. Então vamos ver lições que podemos aprender com Josué e as referências. Companheirismo. Foi um bom companheiro para Moisés em momentos importantes. Êxodo 24, versículo 13, olha o que diz: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Como faz falta no ministério a gente ter alguém para compartilhar a obra, né? Tenho visto muitas vezes a dificuldade de ter alguém para compartilhar a obra, mas Deus é fiel, queridos. Olha o próximo: ânimo e coragem. Foi enviado como o espia às terras de Canaã, animando-se e encorajando outros a dominá-la. Lê lá o texto de Números, nós vamos estudar um pouco, né? Números 14, você vai ver Números 14 aqui, os espias. E aqui, queridos, que eu já quero adiantar uma coisa: o povo de Deus era para andar só 40 dias no deserto. Ele estava pronto para entrar na terra prometida nesta hora aqui. Mas a hora que manda os 12 espias verificar a terra, 10 deles voltam reclamando e murmurando e com medo, e faz todo o povo ficar com medo e murmurar contra Deus. Deus, num ato de ira dele, vai lá e não deixa mais ninguém entrar na terra, faz voltar para trás, e os 40 dias se torna 40 anos. É aqui que a terra prometida é alongada para 40 anos. Terceira irresponsabilidade: foi revestido de autoridade e sabedoria. Após a morte de Moisés, introduziu o povo de Deus na terra prometida. Olha lá, 31, 23 de Deuteronômio. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi, sob juramento, e eu próprio estarei com você. Olha só. Em outros textos, Deus diz para Josué: Josué, como eu estive com Moisés, eu estarei com você. E aqui a promessa dele: Moisés, seja forte, tenha coragem, eu vou mostrar para você como é que entra. E eu, não é anjo, não é nenhum outro líder, eu, o próprio Deus, estarei com você. Sensibilidade espiritual. Liderou vários combates militares e se sobressaiu como um ótimo estrategista. Como líder, sua primeira grande conquista foi a tomada de Jericó, após Deus derrubar as grandes muralhas da cidade, ou os muros da cidade. Então também vou deixar para você aí, ó. Ei, abre com o teu aluno esse capítulo 6 aqui, ele vai contar as façanhas da derrotada de Jericó. É muito lindo esse capítulo. Josué tinha sensibilidade espiritual. Fé. Orou e o sol parou durante a batalha contra os amorreus. Está lá em Josué capítulo 10, versículos 12 ao 14. E as águas do Jordão se dividiram para que a arca do Senhor e todo o povo a passassem. Josué no capítulo 3. Nesse texto lindo aqui, queridos, de Josué, Deus faz o mesmo milagre que Moisés. Moisés abriu o mar vermelho, mas Deus foi lá e honrou Josué também, dizendo para Josué: você também abrirá as águas. E abriu o rio Jordão. Fidelidade e obediência. Mesmo quando tudo parecia perdido, manteve-se fiel à voz de Deus. E essa fidelidade foi essencial para que os seus inimigos fossem derrotados um a um. Josué 6:20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Prudência. Foi prudente ao fazer tudo conforme a lei do Senhor, para que o povo fosse bem sucedido ao tomar a terra prometida. Josué 5:3. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Favor de Deus. Foi vitorioso, sempre nutria uma profunda devoção ao Senhor. Deus era com Josué e o fez conhecido e temido. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel.
Então Josué aconselhando o povo com o favor de Deus. E última decisão, em seu apelo final, chamou o povo para servir ao Senhor e nunca voltou aos ídolos impotentes de seus antepassados. Esse texto lindo, né? Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje em quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, minha família, serviremos ao Senhor. Aleluia, palavra linda. Josué estava dizendo para ele, olha, vocês estão perdendo rumo, estão servindo deuses aí que não são o nosso Deus verdadeiro, então sirva quem vocês quiserem, porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Queridos, isso são características de um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Será que você consegue se encaixar nisso? Se não, ore para que Deus te dê essa facilidade. Devemos dar valor a cada aprendizado que a Bíblia nos proporciona. Diferente de qualquer outro conhecimento, o conhecimento bíblico tem poder para transformar. Que cada detalhe da palavra frutifique em sua vida, seja um terreno fértil para o enraizamento e a divulgação das boas novas. Vamos lá, vamos para a lição? Preparado com revista na mão, caderno na mão, caneta marca-texto, caneta normal para que possa escrever observações e vamos para a aula. O objetivo da lição: conhecer as atitudes do povo de Israel na peregrinação e o valor do mais importante, obediência. Ponto de partida: quem pensa que o livro de Números se refere apenas às contagens e ascensos está enganado. A maioria das pessoas deixa de lê-lo por causa dessa impressão equivocada. Quem não lê o livro de Números deixa de conhecer muitos relatos que até hoje nos inspiram a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Como? Olha o que nós vamos encontrar em Números. A passagem sobre a rocha que jorrou água, a intercessão de Moisés pelo povo rebelde, não deixando Deus matar o povo, a missão dos espias que foram sondar a terra prometida e assim por diante. O livro de Números, portanto, é uma continuação do relato que Moisés iniciou em Êxodo, descrevendo a dura peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Fruto do quê? Da desobediência às orientações de Deus. Quando eles desobedeceram, era só para eles entrar na terra, trazer notícia que a terra era boa, que Deus ia dar na mão deles, mas murmuraram, reclamaram, não obedeceram. Por causa dessa desobediência, tiveram que andar 40 anos no deserto. Introdução: os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto foram descritos no livro de Números, desde o Sinai até Cádiz, e de Cádiz até as campinas de Moabe. O livro de Números narra a história dos israelitas desde o 2º ano após a saída do Egito até o 40º ano da sua peregrinação pelo deserto, quando os israelitas estavam prestes a entrar em Canaã. Esse esclarece por que uma viagem que teoricamente seria curta demorou tanto tempo até o seu destino final. No hebraico, o livro se chama Bemidbar, no deserto, o que é o mais adequado a ele. Queridos, você consegue notar a importância de nós estudarmos o Pentateuco, de nós cairmos de cabeça no Pentateuco? O Pentateuco foi o que deu base para que chegássemos até hoje. Foi no Pentateuco que nós conhecemos em Gênesis o pecado original, que nós conhecemos a primeira promessa em Gênesis 3,15 que Jesus viria. Foi no Pentateuco que nós vimos o Deus começar a separar o seu povo, mandando Abraão seguir um caminho. Foi no Pentateuco que Deus levantou as 12 tribos. Foi no Pentateuco que escolheu José e fez dele de um escravo um governador, ensinando para nós hoje táticas de administração e de poupar dinheiro para se tornar uma pessoa rica. Foi no Pentateuco que nós vimos as pragas do Egito, Deus abrindo o mar para Moisés passar. Foi no Pentateuco que nós vimos Deus tirar água da rocha, mandar codornizes,
curar, restaurar. Foi no Pentateuco que nós vimos as roupas crescerem conforme o corpo das pessoas, os sapatos crescerem. Foi no Pentateuco que nós vimos esses milagres e maravilhas. Foi ele que nos deu base para que nós chegássemos até aqui. Entendeu? Então hoje nós vamos começar estudando Números, quarto livro do Pentateuco, onde tem histórias lindas. Se você não lê, você está perdendo. Quero mandar um abraço para todos do grupo aí que nós fizemos para a leitura do Velho Testamento. Já estamos estudando Números, já deve estar passando para Deuteronômio agora. Assista essas aulas, vai ajudar. Primeiro, tópico 1, o recenseamento. Organizando o povo. Então o primeiro passo, começa do livro de Números. Por isso que muitas pessoas abandonam, porque é o recenseamento. Deus queria que Moisés soubesse quantas pessoas ele tinha para lutar, porque ele ia entrar na terra para batalhar agora. O livro de Números abrange 2 gerações. Está lá em Números do 1 ao 14 e do 21 ao 36. A primeira que morreu no deserto, constituído por quem tinha acima de 20 anos. E a segunda formada pelos que nasceram durante a peregrinação, ou que tinha menos de 20 anos na época da rebelião contra Deus, por medo dos homens gigantes de Canaã. Então olha aqui, foi aqui, lá em Josué, ali em Números, quando os espias entrou e voltou reclamando, a partir daquele momento Deus falou assim, olha, a geração, os que têm 20 anos acima, ninguém vai entrar na terra de Canaã mais, porque foram infiéis a mim, só vai entrar Josué e Calebe, porque foram os 2 fiéis. Então todos de 20 anos para cima vão morrer no deserto, e a nova geração, dos 20 anos para baixo, os que nascerem, entrarão na terra de Canaã. Cabe ressaltar que da primeira geração, somente Josué e Calebe sobreviveram, por causa da fé que demonstraram no Deus que tudo pode. Se você ler o livro, você vai ver eles falando assim, olha, se Deus falou que ele vai nos dar a terra, ele vai. Desculpe, queridos, ele vai dar. Se ele falou que a terra é nossa, ele vai fazer milagres e vai dar a terra. Então vamos entrar. Mas o povo tinha sido desvirtuado pelos 10 espias. Imagine uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Assim é a nação de Israel. Agora imagine a quantidade de água e comida para alimentar toda essa gente. E ainda ter que julgar diariamente as suas questões pessoais e de convívio. Imagina o que Moisés passou. Com certeza não era tarefa fácil. Mas era a missão de Moisés, guiar aquele povo tão numeroso até a terra prometida. A primeira providência foi fazer um recenseamento, organizando as pessoas por clãs e famílias. Número capítulo 1, versículo 1 ao 4 vai dizer assim: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de família, deverá ajudá-los. Então Deus dá uma ordem, como se fosse o IBGE nosso. Vocês vão contar para a gente saber quantos tem, como que vai ser essa guerra. Para o recenseamento, Deus orientou a Moisés a escolher um chefe de cada família para ajudá-lo. Eles organizaram 4 acampamentos, cada um com 3 tribos, formando um retângulo ao redor do tabernáculo. A leste ficaram as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul ficaram as de Ruben, Simão e Gate. E ao oeste as de Efraim, Manassés e Benjamim. E ao norte Dan, Asser e Naphtali. Depois que somaram todos os homens prontos para a batalha, encontraram um total de 603.550 homens para a guerra. Imagina, olha o tamanho desse exército de Israel. Esse total excluía, tirava de fora os levitas, que eram, como vimos, encarregados do tabernáculo. Lembra, nós já vimos isso, mas vamos lá. Número 2, versículo 32 e 33.
Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi 603.550. Levitas, contudo, não foram contados com os israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado. E somavam 22.000 pessoas. Está lá que é os levitas, né? O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. Olha a diferença, presta atenção. Para a guerra, somou de 20 anos para cima. Dos levitas, bebê até a idade avançada. Deus já havia requisitado a tribo de Levi como propriedade exclusiva, em lugar do primogênitos para servi-lo. Dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Embora possa parecer muita gente, a verdade é que, como o tabernáculo era grande, as tarefas precisaram ser bem distribuídas, e cada clã dos levitas assumiu uma função diferente nesse serviço. Está lá em Números capítulo 4, se você ler, você vai ver a divisão dos levitas, que não iam para a guerra, eles tomavam conta do tabernáculo. Não iam para a guerra quer dizer, não pegava em espadas, eles iam para a guerra levando a arca, levando o tabernáculo, mas eles não pegavam espada. Olha o comentário. O primeiro censo serviu para que Moisés e seus auxiliares soubessem quantos homens estavam em idade para o serviço militar, pois eles seriam essenciais nas conquistas que estavam por vir. Tópico 2. A murmuração do povo. E eita povo que murmura é o povo de Deus, hein? Mesmo crente fiéis, eu duvido que você não conhece um crente da tua igreja que murmura, que reclama, que só fala das suas provas, que só fala das suas lutas. Eu duvido. Não notam que a murmuração é um pecado para Deus gravíssimo? Porque toda vez que você está murmurando é como se você estivesse falando para Deus: o Senhor não está dando conta de cuidar da minha vida. Vamos lá. Na travessia pelo deserto, os israelitas começaram a olhar as dificuldades e reclamar muito. Ora, o Senhor Deus os protegeu do calor, do frio, da fome, pois mandava o maná dos céus todos os dias para alimentar 2 milhões de pessoas. Mesmo assim, eles continuavam insatisfeitos, achando inclusive que a vida que levavam no Egito era melhor que a promessa de Deus. Olha lá o texto. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm a casco ferido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido, considere-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considere impura. Queridos, eu acredito, eu coloquei esse versículo, mas ele está errado. Não é esse texto nisso daqui não, tá? Não é esse texto aqui não. Deve ser Números capítulo 11, do verso 4 ao 6. Olha para mim se é Números do capítulo 11, do verso 4 ao 6, e coloca no comentário para mim. O comportamento do povo levou Moisés a uma profunda angústia, que o fez desejar a morte e questionar a Deus por ter lhe colocado tão grande fardo. Olha, deve estar errado isso também. Mas todas as criaturas está errado também, eu não vou nem ler. Deve ser Números também, é que a minha Bíblia não está aqui, está no carro, queridos. E eu já levei todas que ficavam comigo lá para o apartamento, mas eu gostaria que você olhasse. Olha Números, capítulo 11, do verso 10 a 15. Coloca para mim nos comentários, por favor. Deus então atentou para a rebeldia de seu povo, e as coisas ruins aconteceram como punição. Houve fartura de carne, porém acompanhada de uma terrível praga. Olha aqui, eu disse que era Números, ó, olha a continuação, Números 31 ao 35. Eu vou ler esse versículo, deve estar aqui para que a gente entenda, mas eu gostaria que você lesse isso daí, não deixe passar não. Viu por que é importante você acompanhar a tua Bíblia com os escritos? Olha o tanto de erro. E quando eu erro, queridos, quando a gente coloca a referência, é indicando aonde chega.
Imagina a pessoa que nunca pegou, ela pega essa revista e ela vai ler sobre animais puro e impuro. Isso daí era Levítico. Agora ela tem que ver o povo murmurando. Vamos lá para você ver, ó. Números 11 e 31. Opa, será que ele não está aqui? E não tá, hein? Para ajudar não tá aqui ainda, hein? Eita caramba, hein? Vocês podem ler esses dois aí? Números 11 do 31 ao 35 e números 12 do 1 ao 16. Vamos lá. Miriam se colocou contra o seu irmão Moisés, contraindo uma lepra que a deixou isolada por 7 dias. Aqui nesse texto vai ver quando ela se revolta contra Deus, falando que Moisés não... Contra Moisés, na verdade, né? Falando que, por que só Moisés? E aí Deus coloca uma lepra nela, e Moisés tem que orar para que ela seja curada. Chegando ao deserto de Parã, antes de entrar em Canaã, 12 homens foram enviados para fazer o reconhecimento da terra, pois lhe deu as seguintes orientações: fazer o levantamento da terra, do povo que lá vive, das cidades que possuíam e do solo. Além disso, deveriam trazer algum fruto daquela terra. Eu não vou colocar aqui, ou eu coloquei, deixa que... Não, eu não coloquei porque o texto é muito grande, né? É o capítulo quase inteiro, ó. 13 do 1 ao 20, o que ele está dizendo aqui? Deus falou para ele que era para eles entrar e olhar. Ele vê o tamanho dos gigantes, ele vê que a terra mana leite e mel, ele vê o que a terra produz, mas era só para ele ver, para que Deus desse o livramento para eles, não para que eles desanimassem o povo. Ei, quero chamar a atenção de uma coisa: se você tem desanimado o povo por causa das tuas provas, murmurando para ele, sabe o que eu tenho ouvido? Ah, eu não vou fazer isso não, porque vai levantar provas para mim. Ah, porque o diabo vai vir contra mim. Que o diabo venha, ele vai cair, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. A missão durou 40 dias e os espias trouxeram uvas, romãs, figos e as informações que lhe foram pedidas. Entretanto, olha só, o relatório deles foi desanimador. Os homens eram gigantes, as cidades eram fortificadas e o povo que lá vivia era muito poderoso. Está lá em Números aí, ó, é o que nós vamos ver aqui, ó. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas, lá entrou um mas na jogada. O povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Os 10 espias chegam para o povo e para Moisés e falam assim: olha, a terra é boa, as frutas são gigantes, tem caso de ter que carregar um cacho de uva em 2, mas, porém, não dá para entrar, tem gigantes, somos que nem gafanhotos, as cidades são fortificadas ao extremo. Isso faz com que toda a congregação comece a chorar e querem voltar para o Egito, deixando Deus irado. Queridos, Deus queria mostrar para eles que era forte, e mostrou quando Josué entrou, derrubando a maior muralha, que é a muralha de Jericó. Deus derrubou com um simples toque de trombeta e o povo gritando. Mas aí dentre esses, ainda tinham 2. Será que na nossa congregação tem Josué e Calebe? Porém não se assustaram com o que viram e passaram uma visão positiva da terra, mas o povo de Israel preferiu acreditar na maioria dos espias. Mais uma vez os israelitas se revoltaram e desejaram voltar para o Egito. Olha lá, Números 14, verso 2 a 4. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivesse morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo a esta terra, só para deixar cair a espada. Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E olha o que eles falam no final: ó, Moisés não serve para nós não, nós vamos escolher um outro chefe e vamos voltar para o Egito. Olha que povo.
É muito difícil conviver com um povo desse, né, queridos? E Josué se manifestou, e olha o que Josué disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, aonde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não seja rebelde contra o Senhor. Números 14, versículo 8 e 9, que é o que ele acabou de dizer, né? Não vou nem ler de novo, tudo bem que é uma leitura um pouco diferente. Vamos lá. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não seja rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha, Josué tenta exortar o povo. Olha, Deus está conosco, queridos. Eu acredito que ele falava para o povo: olha, sabe o Deus que mandou as pragas, as 10 pragas? Ele está conosco. Sabe o Deus que abriu o mar vermelho e nós passamos em terra seca e matou todo o exército de Faraó? Ele está conosco. Sabe o Deus que sustentou a gente 40 dias no deserto com maná? Ele nos sustentou, que deu codornizes, que tirou água da rocha. Ele nos sustentou. Então vamos entrar, nós vamos comê-lo como se fosse pão. Apesar da exortação de Josué, o povo de Israel não cedeu e atraiu a ira do Senhor, pagando um alto preço por isso, pois vagaram pelo deserto por mais de 40 anos, até que a geração rebelde morresse. Está em Números 14, 25 a 33, não vou ler que é um texto longo, mas te aconselho a ler. Ao comentário: aproveite o relato dos 12 espias para reforçar que nem sempre a maioria tem razão. É preciso avaliar cada situação e não se deixar levar pela opinião alheia ou porque a maioria pensa de determinada maneira, e aprendemos isso. Lembra? Todo o povo pedindo para que fosse morto, solto Barrabás e crucificado Cristo. Muita gente diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é diferente. Nessa comunidade, 10 espias foram contra Deus. 2 estavam com fé e o povo ouviu quem era errado. Quem você tem ouvido? Vamos lá. Tópico 3 e último dessa lição, um pouco mais curta, mas linda, interessante: o preço da desobediência. A promessa de Deus estava muito perto de ser cumprida, e a morte era certa para todos os israelitas que duvidaram de Deus. Logo, o remanescente da primeira geração acabaria, e os seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Moisés promoveu um novo recenseamento e constatou que não houve nenhuma perda na quantidade de pessoas que formavam o povo de Deus que entraria em Canaã. Olha que coisa linda. Moisés fez um novo recenseamento depois que o povo tinha morrido tudo para entrar em Canaã, e viu que não tinha perdido o povo, que continuava tendo a mesma quantidade. Arão e Moisés também sofreram o castigo divino por serem desobedientes e foram impedidos de entrar na terra prometida. Está lá em Números 21 a 12. Embora tenham sido figuras importantes para a história de Israel. Lembre-se de uma coisa: não importa a tua importância, não importa o tanto que você pregue, cante, administre, trabalhe, seja missionário. Se você desobedeceu, para Deus não é 2 pesos e 2 medidas. Para Deus é idêntico. Está até embaixo aí que vai falar isso daí. Ou seja, Moisés fez tudo, e num momento de ira, ao invés dele falar para a rocha dar água, ele desce o cajado na rocha, desobedecendo a ordem de Deus. Deus não poupou nem Moisés e Arão. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas, por isso ele não tolera a desobediência, independente de quem a pratique. Jesus foi obediente. O tempo no deserto seria uma preparação para que Israel herdasse a bênção prometida. Mas o povo preferiu murmurar, lamentar e reclamar durante a caminhada. Deus viu que aquela geração não era digna de herdar a terra, porque não tinha fé suficiente para isso. Queridos, talvez você não saia da tua provação, você não tem saído do vendaval, da tempestade da tua vida, sabe por quê? Porque você tem vivido em murmuração. Fecha a tua boca, ore a Deus, se alegre na tribulação. É a palavra de Paulo
e você vai ver a mão de Deus operar na tua vida. Olha, porque talvez nos tempos, na hora de angústia, de raiva, você está murmurando, Moisés, por um momento, um lapso de raiva, aquele amigo de Deus murmurou e desobedeceu, perdeu. Cuidado, queridos. Vamos para a conclusão, até agora entendido? Entendido? Mereço um like, mereço compartilhar, mereço um comentário? Preciso de você. Conclusão: o povo de Israel que peregrinou no deserto era constituído por dois grupos. O primeiro que morreu no deserto e o segundo é formado pelos que nasceram no deserto. Os que duvidaram do Senhor e não obedeceram morreram no deserto. No primeiro grupo, dois homens, Josué e Caleb, foram a exceção que puderam adentrar a terra prometida. A narrativa do livro de Números nos ensina que a obediência nos conduz à vitória. Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedeceram. Hebreus 5:8, embora, 8 e 9, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que nele obedecem. Sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Entendida essa lição? Entendido o livro de Números? Deu para compreender isso daí? Próxima lição, Moisés fala a Israel. É a lição 12, penúltima do trimestre. E a base bíblica é os capítulos de 1 a 16 de Deuteronômio. Nós já vamos entrar em Deuteronômio para terminar o estudo de Pentateuco. O versículo-chave será: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, versículo 2. Espero que essa aula tenha sido edificante para a tua vida. Tenho certeza que se você acompanhou comigo, do começo ao fim, eu tenho certeza que você aprendeu algo. Assista ela mais de uma vez, é aula pequena, olha, ela não está dando nem 40 minutos essa aula, então você tem como assistir mais de uma vez. Marca, grifa, acompanhe com a sua Bíblia, faça aquela busca para mim que eu disse lá onde estava Levítico 11, é Números, coloca para mim, coloca o texto no comentário, para quem estiver assistindo poder ler esse versículo lá. Pode fazer isso por mim? Vamos orar para encerrar e até a próxima aula? Querido Deus e poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, te invocamos para agradecer esta tremenda aula. Quanta coisa apresentamos com este livro, Pai, de Números. Quantas coisas aprendemos, Senhor. Se murmurarmos, vai acontecer conosco. Ajude-nos, Senhor, a não murmurar, mas perseverar. Precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo, continue falando em nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus te abençoe.